Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para a nossa 12ª edição do curso avançado de patogênese do HIV. Esse é o evento nosso do ano. É uma coisa que começou 12 anos atrás, quando o David Watkins veio para a gente com a ideia da gente montar um curso aqui em São Paulo. Quem podia imaginar que íamos passar 12 anos, dá para fazer 2 faculdades de medicina nesse período. E o curso continuasse crescendo. E esse ano é um ano muito especial porque a gente teve uma remodelação muito grande e a participação de várias pessoas na organização do evento com novas ideias, e vocês vão ver várias novidades para quem já vem participando nos últimos anos. Então, a gente tem atividades paralelas que estão ocorrendo durante o curso. Uma delas que foi criada já há alguns anos, que é essa oficina das bases do conhecimento para preparar para a semana que vem, que está diante da gente, e algumas outras coisas. A oficina de citometria de fluxo que foi incorporada. A gente criou, nesse ano, uma oficina de estudos clínicos para poder discutir um pouco mais sobre a experiência que a gente vem acumulando ao longo dos anos na feitura desses projetos de pesquisa clínica. E outras coisas que a gente também tem já nos anos anteriores. A partir de amanhã, a gente vai começar com umas chamadas para todo mundo se inscrever nas vagas que a gente tem para o almoço com os palestrantes na segunda-feira, que a gente procura colocá-los mais em contato com as pessoas que estão vindo de fora. Além disso, a gente tem umas novidades no programa, vocês vão olhar aí. A gente vai ter algumas rodas de conversa sobre temas mais marcantes relacionados à epidemia, com pessoas de fora que vão vir trazer um pouco do olhar da comunidade para o que a gente faz aqui dentro. A gente precisa aprender muito com essas pessoas para a gente fazer uma ciência de boa qualidade. E além disso, algumas outras atividades, mas algumas delas são surpresa que vão aparecer durante a semana. Outra coisa que é uma novidade, a gente foi procurado há muito pouco tempo pelos colegas da American AIDS Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha nos Estados Unidos, que busca recursos para pesquisar a cura da infecção pelo HIV. Eles vão fazer um seminário conosco hoje à tarde, e eu convido todo mundo para participar, é parte integrante das atividades do dia, onde nós teremos várias discussões a respeito do que vem sendo feito pela AMFAR, o que vem sendo feito aqui no Brasil e no redor do mundo, para a tentativa de atingir uma cura. A gente já tem uma cura, né? Mas só tem um paciente que se curou até hoje, isso não basta. Que possa ser uma cura para a gente popularizar entre as pessoas que vivem com o vírus. Quem sabe a gente resolve uma parte dessa epidemia. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer com a AMFAR é trazer a atenção deles aqui para o Brasil, porque eles financiam as pesquisas de cura de HIV/AIDS só nos Estados Unidos e em outros países que já têm uma tradição de cura há muito tempo. Então, uma das coisas de trazê-los para cá é sensibilizá-los do trabalho que todo mundo aqui no Brasil faz, vocês fazem parte disso, e quem sabe eles trazerem parte dos recursos aqui para a gente, fazer as nossas pesquisas, não é mesmo? Porque grande parte dos doadores da AMFAR são brasileiros, são pessoas ricas que vivem aqui no Brasil, que têm um espírito de contribuir com causas como essa. Em vez de ficar só dando dinheiro para a igreja, dar dinheiro para a pesquisa. A minha função hoje, então, é abrir a outra coisa que vocês devem ter notado, tem mais gente esse ano, né? A gente fez um esforço muito grande para trazer um número maior de pessoas, porque a gente vinha tendo um número de inscrições que excedia muito o número de lugares, mas o que acontecia é que as pessoas não vinham. Mas, graças a um trabalho da organização do nosso time aqui, especialmente do Isa e da Cândida e das outras pessoas, a gente conseguiu um sucesso maior em convencê-los a vir ficar com essa semana conosco. E isso, evidentemente, nos traz mais responsabilidade. A gente quer fazer o máximo possível para fazer esse curso uma experiência muito boa para todos vocês.
Meu nome é Esper, eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da USP, da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, coordeno o programa de Alergia e Imunopatologia da pós-graduação, que é nota 6 na CAPES. Falar para todo mundo que a gente sempre é um programa à busca de bons talentos. Quem quiser nos conhecer, fiquem à vontade, venham nos visitar. Vai ter algumas oportunidades de visita ao laboratório, coordenadas pelas pessoas que trabalham no nosso grupo. Vocês são convidados a fazer a inscrição e ir lá conhecer um pouco das coisas que a gente faz. Antes de começar, eu queria agradecer algumas pessoas. A primeira delas é o Isler, que é aquele carecão que está lá em cima. Ele é uma das pessoas que coordena a parte de logística. A Cândida está aqui, não, ela está lá fora. Ela também organiza o evento conosco. O Renan, tá ali em cima, não sei onde é que ele está, também está organiza conosco. E hoje a gente tem a novidade, uma criação deles, do Viruleco, tá bom? Vocês vão conhecer o Viruleco uma hora. Ele vai vir aqui ser apresentado a todos. Também eu queria agradecer o pessoal, um grupo que nós fizemos no laboratório, que é a Comissão de Assessoria Científica desse evento. Então, levantem a mão quem é: a Cássia, a Priscila, a Daiane, a Juliana, o Vinícius e o Alvino. Então, todo mundo levando a mão. E eles tiveram várias dessas boas ideias de mudança nesse ano. Então, sem mais delongas, eu vou começar com a minha aula aqui de revisão geral do sistema imune. Vai ser uma aula curta, então durante a manhã nós vamos ter algumas aulas curtas para revisão de alguns aspectos importantes da infecção pelo HIV, para prepará-los, na verdade não prepará-los, mas para vocês reverem algo que vocês já sabem durante essa semana. Muito bom. Então, o sistema de defesa, nós chamamos de sistema imune. Eu gosto de evitar de falar sistema imunológico. Imunológico é o estudo do sistema imune, não é mesmo? Então, o sistema chama-se sistema imune. Ele é constituído por um grupo de células que coordenam as ações junto com outras componentes do sistema que a gente vai falar durante a apresentação. Tudo vem de uma célula hematopoética que tem na medula e ela acaba se diferenciando em vários outros tipos de células. Essa célula nós chamamos de célula pluripotente. É uma das células que a gente utiliza para fazer transplante de medula, quando você quer fazer o que eu considero a maior intervenção mais agressiva em medicina, que é transplante de medula. Você pega essa célula de um doador ou de um sangue de cordão e dá para uma pessoa que você fez uma quimioterapia e destruiu completamente a medula dela para você fazer a pega. Muito bem, então nós temos aqui alguns progenitores, e fundamentalmente são dois, o linfóide e o mieloide. O linfóide é mais fácil de a gente explicar, que tem um número menor de células. Ele tem a diferenciação depois para linfócito B e linfócito T. E dentro desses linfócitos B e T, que depois desse processo inicial de diferenciação, eles são células imaturas, eles vão ganhando maturidade com diversos passos que eles vão cumprindo dentro da maturação do sistema de defesa. O objetivo final do linfócito B é a produção de anticorpos, entre outras coisas, mas produção de anticorpos é como a gente o conhece bem. E do linfócito T, ele ativa e ele desencadeia várias funções na cascata de resposta a um agente. Tanto esse quanto esse participam principalmente do que nós chamamos da resposta imune, que vai se adaptando na medida que a gente vai encontrando agressores e antígenos diferentes. Então a gente fala isso em resposta imune adaptativa. Enquanto que do lado de cá da defesa de células pelo progenitor mieloide, a gente tem muito mais um destino final, que é a imunidade que a gente já nasce com ela. Então, a gente chama isso de imunidade inata, certo? Esse progenitor mieloide comum, ele pode dar alguns produtos. O primeiro deles é o progenitor eritrocítico. Isso vão fazer as células vermelhas, né, de transporte de oxigênio. Isso faz uma parte menor do sistema de defesa. Enquanto que o granulocítico dá uma série de células que a gente tem, inclusive a gente vê no nosso hemograma, a maioria delas, que são muitas delas descritas pela sua característica morfológica e pela característica tintorial. Então, o neutrófilo, quer dizer, o basófilo, são células que possuem grânulos que têm afinidade por corante básico, por isso que basófilo. Enquanto que o eosinófilo, corante ácido, eosino. E o neutrófilo, que não tem
preferência por nenhum dos dois corantes, a gente chama de neutro. Então, são os neutrófilos. Isso aqui é por característica tintorial. E algumas outras são características morfológicas. Monócito, porque é uma célula que tem um único núcleo. Um núcleo único, chama monócito. Enquanto que a célula dendrítica, ela tem prolongamentos de membrana e, por isso, pela sua característica morfológica, ela recebe esse nome. Estas células aqui, elas participam da defesa tanto no sangue quanto nos tecidos, especialmente nos órgãos linfóides. E a função delas principal é um combate de primeira linha contra os agentes infecciosos. Então, os neutrófilos, monócitos, células dendríticas, portanto, têm uma capacidade muito grande de grudar nas substâncias, reconhecê-las e apresentar, ou simplesmente fagocitá-las e destruí-las na primeira linha. Então, isso é uma dessas funções do que a gente chama da célula resposta imune inata. Então, a gente tem essas células todas, são produzidas, elas migram para os tecidos e algumas delas se diferenciam ainda mais nos tecidos com outras características. As células da linhagem mieloide, como lembrando para vocês da resposta imune inata, então só para desmembrar, nós temos os macrófagos, que têm atividade de fagocitose e apresentação de antígenos, as dendríticas, que é o melhor apresentador de antígeno que nós temos no corpo, ela capta os antígenos e apresenta esses antígenos, especialmente na pele, fígado, linfonodos, são locais onde tem entrada de antígenos no nosso organismo. Os neutrófilos têm uma célula muito burrona, né? O que ela faz, ela chega, vai fagocitando todo mundo e ela tem essa ação especialmente contra patógenos extracelulares, que eu vou destacar as bactérias. Atrás da cortina aqui tem os eosinófilos, que causa morte de parasitas cobertos de anticorpos. Então, ele participa da resposta imune também para patógenos multicelulares, extracelulares, né? E basófilos ainda têm funções que a gente está conhecendo muito cada vez mais, participam de processos de resposta imune, inclusive processos alérgicos. Mastócitos liberam grânulos de histamina e, por exemplo, quem já ouviu falar que alguém tem anafilaxia, mastócito tem uma importância também em processos de resposta imune, que a gente chama de resposta imune imediata contra alergenos. As células da linhagem linfóide, que era aquele lado esquerdo do nosso gráfico, correspondem principalmente aos linfócitos T e B. Quais são as características? São células que têm um núcleo muito grande proporcional ao citoplasma. Então, eles são facilmente diferenciados quando você olha no microscópio. Olhem para você ver o tamanho do núcleo desse linfócito aqui, olha, e o tamanho do citoplasma dele bem pequenininho, aqui espremido. Esse outro é um outro bom exemplo, é um linfócito que está mais latente. Esse aqui já está mais ativado, você vê que a cromatina dele começou a se abrir um pouco mais, o citoplasma está até um pouco maior comparado com esse aqui, que mal dá para ver o citoplasma, parece que é um núcleo circulante, não é mesmo? E esse é o linfócito que a gente mais vê na periferia quando você faz um esfregaço de sangue. Existe um tipo de linfócito chamado linfócito NK, que ele tem essa função porque ele não tem vários dos marcadores dos linfócitos T e B, mas ele tem uma atividade citotóxica in vitro muito grande. Então, por isso que a gente chama de NK, que é derivado do inglês natural killer. Então, e alguns não gostam mais de chamar de linfócitos essas células, eles preferem falar células NK, como também tem procurado evitar falar linfócito B. Então, passando agora a nomenclatura a utilizar a célula B, que como ela é uma linhagem diferente de linfócitos T, bastante distinto, então a gente tem agora usado mais frequentemente linfócitos T, células B e células NK. Tá bom? A distribuição do tecido linfóide no corpo, que é bastante extensa. Então, a gente costuma falar qual que é o órgão de defesa do sistema imune. A gente não tem um órgão só, tem vários deles. Mas o sistema linfático ele é distribuído em todo o corpo, quase em paralelo, andando com o sistema arteriovenoso. Ele é responsável por drenar todas essas células de defesa num sistema único, que leva principalmente infiltragens por linfonodos ao ducto torácico central, que vai levar até a veia cava superior. A medula óssea, que está presente em praticamente todos os nossos ossos, é responsável pela produção daquelas células pluripotentes e diferenciação em várias das suas etapas, mas a gente também tem a participação do baço como sendo um dos órgãos como se fosse, entre várias suas funções, a principal delas é que
ela destrói essas células mais senescentes do nosso sistema imune, incluindo plaquetas e outras células B, linfócitos, etc., no estágio final de diferenciação. E a gente nunca pode esquecer de falar, isso vai ser lembrado várias vezes durante essa semana, que o maior órgão de linfóide que a gente tem em extensão é o trato gastrointestinal, especialmente o intestino delgado. Então, lá existe uma quantidade enorme de células. Acredita-se que 60%, 70% de todos os nossos linfócitos estão só no intestino e eles fazem um papel fundamental. Por quê? O intestino é o principal órgão de entrada de antígenos do nosso corpo. A gente come uma coxinha aqui na lanchonete pagando um preço por isso, botando os nossos linfócitos para trabalhar. Então, repetindo para vocês, a gente também divide o sistema de defesa em resposta inata, aquela que vem pronta ao nascimento, adaptativa ou adquirida, que você vai mudando na medida que você vai encontrando novos antígenos, e entre elas, resposta auxiliadora, citotóxica e humoral. Auxiliadora porque estimula outras células a produzir, a ter participação na defesa, citotóxica porque faz um papel de destruição de células senescentes, doentes ou infectadas por patógenos intracelulares, e humoral que produzem e coordenam a ação de anticorpos. Então, vamos lembrar um evento corriqueiro. Alguém chegou, foi aqui andando por fora, esbarrou numa porta, fez um machucado na superfície da sua pele e começam a entrar bactérias. Então, essa é o que, como a gente tenta explicar para as crianças o que é um sistema de defesa, um sistema imune. Vocês não são crianças, mas a gente não fala tudo isso para elas também. Mas o que acontece é, as bactérias elas entram, quem vai encontrar esse antígeno primeiro são as células especializadas em apresentação de antígenos, células que vão fazer fagocitose. Então, neutrófilos vêm aqui, começam a destruir as bactérias. Se a bactéria começa a proliferar, eles aumentam em quantidade, aí começa a formar pus. E as células dendríticas elas vão grudar nessas células, nesses agressores, e levar esses agressores, ou grudados na sua superfície, ou depois também de fagocitose, para o linfonodo satélite. O linfonodo satélite é abarrotado de células T e linfócitos T e células B, que vão começar a reconhecer esses antígenos e desencadear uma resposta imune adaptativa. Essa resposta imune adaptativa culmina na produção de linfócitos que são específicos para aquele agente e células B que vão produzir anticorpos específicos contra aquele agente. Eles vão para o local e tentam reparar o problema. Então, esse é um processo que acontece em horas ou poucos dias e até aqui algumas poucas semanas. Então, dependendo do agente, a coisa se resolve logo aqui no começo. Dependendo do agente, a coisa vai se arrastando e depende dessa resposta imunodadaptativa maior. Esse exemplo ele funciona, inclusive, para vírus que invadem a mucosa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem, todos os anos, circulando só de rinovírus, que é um dos vírus que causa coriza e esse resfriado comum, por ano a gente tem aproximadamente 40 rinovírus circulando toda a estação, dentro dos mais de 300 que já foram descobertos. E a gente, cada um de nós, pega de 20 a 30 desses por ano. Então, esse é um evento muito corriqueiro, muito corriqueiro. Um exemplo que é muito curioso disso é quando você pega um residente e entra na pediatria para começar a ver as crianças, ele passa 2 anos com o nariz escorrendo. Por quê? Porque ele vê tanta criança todos os dias que esse número de 20 a 30 que ele pega por ano dispara para 40, 50 por ano. Então, ele passa... Residente de pediatria, sempre você sabe se ele está trabalhando bastante, se ele está com o nariz escorrendo. A outra coisa que a gente também gosta de usar como exemplo é classificar os patógenos como extracelulares e intracelulares para um pouco diferenciar o tipo de infecção. Geralmente, os patógenos extracelulares eles entram em espaços intersticiais linfa ou nas superfícies epiteliais, que é o local principal de sua infecção. E lá eles vão encontrar quem faz parte desse grupo: vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, todos esses agentes. E aqui vários desses exemplos, tá certo? Muito bem. Como é que a gente se protege contra eles? Fazendo anticorpos, produzindo complemento, eu não vou falar tanto de complemento na aula, fagocitose e neutralização. E na superfície da mucosa a gente tem o quê? Anticorpos, especialmente da classe IgA, que é um anticorpo específico de atuação em mucosa, como também peptídeos antimicrobianos, aliás, produzidos pelos neutrófilos. Enquanto que nos patógenos intracelulares a coisa é um pouco diferente. Geralmente eles entram
eles vão ganhar o espaço citoplasmático ou através de vesícula dentro das células. E alguns desses exemplos são de citoplasma, são vírus, clamídia, rickettsia, listéria, pneumonia, protozoários, são uma série de agentes que têm essa característica de entrar direto nas células, enquanto que outros agentes chegam nas células através de vesículas. O exemplo clássico é a tuberculose. Então, a bactéria ela entra pelo pulmão, o macrófago vai lá, engloba o micobactéria tuberculose, ele fica dentro de uma vesícula e ele começa a produzir ali dentro, ali que ele se protege contra a defesa. Então, quem atua nessa defesa aqui são principalmente as células T citotóxicas e células NK, que têm essa ação de destruir células que estão funcionando mal. Enquanto que as células que recebem os agentes através de vesículas ativam macrófagos e ainda são dependentes também desses dois tipos de células para sua eliminação. Vocês vejam que os patógenos que, de uma forma geral, que vivem fora da célula, dependem muito mais de uma defesa mediada por anticorpos, enquanto que os patógenos que vivem dentro da célula dependem muito mais de uma defesa remediada por células. Então, aqui, outra vez, a gente divide pelo meio de agressão dos patógenos. Esse aqui é o meio de patogenicidade, o agente infeccioso que causa isso e a doença que ela resulta. Eu não vou entrar em detalhes de todo o slide, mas só para vocês terem uma ideia dessa distribuição. Então, alguns patógenos, eles têm um mecanismo de lesão tecidual por agentes que eles produzem. Então, por exemplo, nesse caso, produção de exotoxinas. Um exemplo clássico disso é a infecção por Streptopiógenes, causando produção de uma toxina que vai desencadear uma série de coisas que, por exemplo, leva ao aparecimento da escarlatina. Acho que muita gente aqui já deve ter tido escarlatina. Ou, se não, por exemplo, da difteria, que produz uma toxina e causa o Clostridium difteria, produz uma toxina e causa difteria. E aí tem as consequências, que são as doenças que eles provocam. Outra coisa são endotoxinas. Então, são substâncias que produzem toxinas e vão causar lesão das células que eles estão infectando. Uma delas é a Salmonella typhi, causa a febre tifoide e é mediada pela produção de uma toxina. E, finalmente, um efeito citopático direto. Então, tem vários exemplos aqui. Um deles é o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B ele entra nas células do fígado, no hepatócito, e ele começa, o próprio vírus, a destruir os hepatócitos. E essa destruição progressiva pode levar a duas consequências, ou o aparecimento de uma hepatite crônica e cirrose, ou a quantidade desse vírus é tão grande, altera tanto o funcionamento do DNA celular, que essas células elas modificam e elas podem se transformar num tumor que a gente chama de hepatocarcinoma. Então, a ação do material genético do vírus causa lesões significativas à célula e pode causar todos esses problemas. Agora, tem outros tipos de patógenos que os mecanismos são indiretos de lesão tecidual pelos agentes patogênicos. E aí o que acontece? Geralmente o patógeno provoca uma reação do sistema imune que acaba sendo muito mais danosa para a pessoa. Uma delas através de complexos imunes. Quem já ouviu falar, por exemplo, que o treponema pallidum, que causa sífilis, ele causa complexos imunes e podem causar lesões renais sifilíticas secundárias. Porque ele o antígeno faz um complexo com o anticorpo e esse complexo antígeno-anticorpo começa a causar lesões. Ou, por exemplo, o agente causa um anticorpo anti-hospedeiro. Então, um exemplo clássico disso é quando o Streptopiógenes causa uma infecção de garganta, ele induz a formação de anticorpos que deveriam ser dirigidos só contra ele, mas por razões que ainda a gente acredita que seja por mimetismo de epitopos com substâncias substâncias próprias do organismo, esses anticorpos eles começam a agredir as válvulas cardíacas e causam uma febre reumática. Então, tem muita criança que tem que ir para troca valvar ou tem problemas graves de coração, acabam morrendo disso por causa da ação desses anticorpos que são produzidos contra substâncias do próprio organismo. E, finalmente, a imunidade mediada por células. Alguns anticorpos agentes induzem uma defesa contra as suas próprias células. O principal exemplo, vou aproveitar aqui e citar o HIV. O HIV infecta uma célula TCD4 e aí isso estimula as células TCD8 a saírem em defesa do organismo, como? Destruindo células TCD4 infectadas.
Quando elas destroem progressivamente essas células, tanto direto quanto indiretamente, a pessoa fica com uma quantidade de células CD4 tão baixa, a defesa fica tão comprometida, que ele pode apresentar AIDS e acabar morrendo da doença. A gente vai falar muito disso nessa semana. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que as células do sistema de defesa elas têm uma migração muito constante. Elas saem de um lugar para outro com muita facilidade, especialmente alguns tipos de células que têm receptores que nós chamamos de quimiocinas. Esse aqui é um exemplo do linfócito circulante. Ele está andando ali pelo capilar, ele encontra receptores que vão grudar na sua superfície, vão trazer eles para próximo do epitélio, do endotélio, aí ele vai, às vezes, receber o sinal necessário e vai cruzar o endotélio e vai para o tecido onde ele precisa executar sua função. Então, esse mecanismo de migração, marginação linfocitária, como também neutrofílica e outras células, é fundamental para o funcionamento do sistema. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguém fala assim, olha, nossa, as células dele reduziram no processo infeccioso agudo. Por quê? Em alguns exemplos, elas são diretamente destruídas. Em outros, elas simplesmente saem da circulação e vão para o tecido. Vão para o órgão linfóide, vão para o tecido onde está tendo a agressão. Essa marginação linfocitária acontece muito em linfonodos, que é o exemplo clássico. Então, tem um número de células específicas que está na linfa eferente, aí elas sofrem esse tal aprisionamento, ativam dentro do linfonodo quando o linfonodo está sendo agredido por algum antígeno, e aí elas saem efetoras, elas saem prontas para atuar contra aquele determinado agente. Então, é um mecanismo de busca, apreensão e liberação da célula que já passou pelo processo de maturação. Então, a diferenciação de células T ela acontece graças a esse fenômeno. Essas células T estão circulando, elas vão para um determinado local, encontram o antígeno, ela diferencia. Esse antígeno pode ser induzido por uma bactéria, produzir substâncias pelas células de defesa, por exemplo, a célula dendrítica, e aí ela produz várias substâncias mediadoras do sistema imune, e aí, com isso, essa célula vai se diferenciar e produzir uma série de mediadores específicos. Ou, por exemplo, um outro determinado tipo de antígeno, aqui está um parasita, ele induz uma série de substâncias diferentes, um outro tipo de sinalização, uma célula muito parecida, ela vai ter funções bastante diferentes. Lá para trás, Tim Mossman acabou publicando uma teoria para tentar explicar esse fenômeno de diferenciação do sistema imune. Ele chamou esse tipo de diferenciação do lado de cá como Th1, T helper 1. E aqui do lado de cá, T helper 2. Aqui seria uma resposta muito mais mediada para a resposta imune mediando uma defesa celular, e aqui por produção de anticorpos graças a essas citocinas. O exemplo de cá seria IL-2, interferon, TNF-beta. E do lado de cá, IL-4, IL-13 e IL-5. Esse fenômeno acontece muito bonito e é lindíssimo, tanto que o trabalho dele recebeu milhares e milhares de citações quando se usa a infecção por Leishmania major e em camundongos. Mas quando você vai para ser humano, percebe-se que a complexidade desse sistema é muito maior, é muito mais difícil explicar só por um paradigma de dois lados. Então, eu não gosto de usar TH1 e TH2 para explicar a resposta imune em seres humanos. É muito prefiro a gente ser mais específico, senão a gente é levado a incorrer em erro, levado ao erro. Tem procurado, por exemplo, evitar de usar TH1 e TH2 em trabalho de resposta imune em seres humanos. Que eu acho que a gente erra muito. É preferir falar exatamente o que você está vendo. Estou vendo produção de interferon gama, estou vendo produção de IL-2, estou vendo produção de IL-4, que aí fica mais fácil para quem está lendo entender, já que o número de marcadores nessas células cada vez está se tornando mais complexo. O perfil de citocinas também ele pode andar para essa teoria de dicotomização TH1 e TH2, como eu falei, TGF-beta e IL-10 como sendo supressores da resposta TH1, enquanto que interferon gama suprime a resposta TH2. Então, seria como se fosse uma balança de dois pratos. Algumas citocinas forçam esse prato para baixo e dificultam a descer o outro prato, enquanto outras forçam o outro prato para baixo e dificultam a descer o outro lado. Então, esse mecanismo de balanço ele funciona muito bem para explicar esse paradigma TH1 TH2, mas ele requer mais complexidade em seres humanos. E o perfil de apresentação de antígeno parece também pender nesses dois pratos da balança. Do lado de cá, um perfil de apresentação de antígenos, ele acaba levando a células TH2, quando é um antígeno
de baixa afinidade com o receptor e de alta afinidade com o receptor tenderia mais a levar uma resposta TH1. Muito bem. Uma outra coisa muito importante é a gente entender o processo de diferenciação celular. Aqui tem uma célula T, linfócito T, ele é chamado de T porque ele tem aquela proteína na superfície chamada CD3 e ele produz quando ele é ativado, especialmente próximo do linfonodo, ele começa a ficar muito mais sensível à ligação com antígenos. E aí, essa célula T, que a gente chama naive, eu ainda não encontrei uma palavra em português que seja equivalente a naive, por exemplo, precursor, alguma coisa assim. A célula T naive, depois que ela é ativada, ela se transforma em uma célula T efetora. Então, é essa célula, geralmente na entrada do linfonodo, e essa na saída do linfonodo, no endotélio vascular já periférico, onde ele está executando sua função. Tá bom? Então, aqui é para dar um exemplo de resposta humoral. Lembra que eu falei no começo? É aquela resposta global, né? Entra a bactéria, faz... Isso aqui é para a gente produzir anticorpos. Quais são os outros eventos que a gente utiliza, que a gente entende como serem importantes para a produção dos anticorpos na fase final? A gente tem que ativar, fundamentalmente, os linfonodos e chegar ao final com uma célula chamada plasmablasto. E essa célula ela tem que estar, ela é derivada de um linfócito, de uma célula B imatura, a passar por um processo de diferenciação, modificação do seu material genético e produção de anticorpos em grande quantidade, que vai depois se maturar uma célula B madura final específica para aquele antígeno. Então vamos ver aqui, olha, está entrando células B que estão recebendo a apresentação de antígeno no folículo primário do linfonodo. Aqui faz o complexo de apresentação e ativação dessas células. Essas células elas vão se diferenciando, proliferando no foco primário e ali elas vão dentro do linfonodo, passando dos cordões medulares e começando a produzir os anticorpos. E estas células elas vão formando um centro germinativo no linfonodo, fazem um processo de maturação e vão para a medula, onde elas sofrem um processo chamado hipermutação somática. Então, quando ela recebe o contato com um determinado antígeno apresentado pela célula dendrítica, várias dos genes, são vários fragmentos de gene de cadeia leve, pesada e hipervariável da molécula de imunoglobulina, começam a passar por modificações aleatórias. E essas modificações vão produzindo uma maturação da sequência da molécula da imunoglobulina que vai sendo testada por tentativa e erro até produzir uma imunoglobulina que tem afinidade contra aquele antígeno que você quer. E essa célula B, quando ela está passando por esse processo de hipermutação somática superativada, a gente chama ela de plasmablasto. Então, quando você tem uma infecção aguda por um determinado germe, vamos dizer que você pega gripe hoje. Daqui a aproximadamente 7 a 10 dias, né, Cássio? Essas células elas vão aparecer em grande quantidade na circulação. Elas são responsáveis por menos de 0,5% dos linfócitos B. Depois que você tem uma gripe, cerca de 7 a 10 dias depois, você vai ter aproximadamente 5%, 10% de todos os seus linfócitos B são essas células que são esses plasmablastos que estão em fase de hipermutação somática, estão mudando o seu material genético para achar a célula melhor que vai produzir imunoglobulina, que vai conseguir neutralizar o vírus da gripe. E aí essa célula que está funcionando melhor, ela recebe estímulos para se maturar, ela vai se maturando, as outras são eliminadas, os plasmablastos voltam à frequência normal que tem de cerca de 0,5% depois da infecção ter passado por mais um tempo, mas sobra o quê? O linfócito B maduro que produz anticorpo contra aquele vírus da gripe específico que a pessoa foi infectada. Então isso leva ao que a gente chama de memória imune. A gente tem tipos de resposta imune inicial, uma resposta imune protetora e uma resposta imune que a gente chama de anamnésica ou inaparente. Vamos dar um exemplo. Você tem uma primeira infecção que aconteceu. Então, você tem um período de maturação do sistema imune muito mais lento e muito mais complexo, porque você ainda está descobrindo quais são os agentes, os epitopos principais para você desencadear a sua resposta imune. E aí, quando essa resposta é estabelecida, aí você tem uma memória. O que pode acontecer? Num determinado momento, você entra em contato com aquele agente outra vez, mas você quer ficar sabendo. Então, um exemplo disso, a pessoa pega sarampo quando é criança, ou tomou uma vacina contra o sarampo. Então, ela matura uma resposta
e aí, depois de 5, 6 anos, entra em contato com o vírus do sarampo outra vez. A criança sequer tem sintomas, ela não tem absolutamente nada. Por que ela não tem nada? Porque o seu sistema de defesa já consegue produzir o que a gente chama de resposta imune esterilizante, ou uma resposta imune protetora completa. E essa infecção inaparente, ela resulta num reestímulo do seu sistema de defesa, mas acontece que você não consegue perceber, porque você não sabe quando essa criança entrou em contato, na maioria das vezes. E quando vai passando o tempo, essa resposta vai ficando cada vez mais eficiente. Então, você vai ficar com uma resposta super específica que vai completamente neutralizar o vírus do sarampo com o mínimo de esforço, e aí a gente tem o que a gente chama de memória imune já completamente estabelecida, causando uma infecção também inaparente. Tá certo? Então, esse é o tipo de coisa que a gente gostaria que acontecesse com todo mundo. Pega todos os agentes infecciosos que a gente conhece, induz uma resposta imune que é super eficaz, que produz esse tipo de memória que leva a infecções inaparentes. Então, aquele residente da pediatria que estava no começo dos 2 anos, com o nariz escorrendo e o olho vermelho, quando ele é um médico com 40 anos de experiência, entra a criança tossindo, vomitando na cara dele, nada acontece. Por quê? Ele tem já uma resposta imune super amadurecida e, felizmente, essas coisas não vão acontecer. Ele vai começar a ficar doente de novo quando ele vai já estar muito idoso, aí todo esse sistema entra no processo de senescência, já não funciona bem igual antes, aí ele começa a ter pneumonia, nariz escorrendo, olho vermelho de novo. Então, vamos falar um pouquinho mais de resposta imune inata. Então, essas aqui são as imunidades em mucosas. A gente tem células específicas em mucosa para defender contra a agressão. E aqui tem a célula M, por exemplo, no epitélio do intestinal, onde tem reconhecimento dessas células e a inter-relação com linfócitos e células dendríticas. Elas captam antígenos por endocitose que estão sendo digeridos, por exemplo, um pedaço de uma coxinha está aqui, e aí ela apresenta esses antígenos para as células e induz resposta específica anticoxinha. Aqui, imunidade mucosa, só para lembrar vocês que isso é um processo dinâmico e não é uma coisa que acontece só no intestino. Todas essas células elas vão circulando do intestino para o resto do corpo e voltando para lá e para cá para ganhar órgãos linfóides, as submucosas, estarem preparados para um outro evento de exposição. Essas células que são produzidas, por exemplo, em outras regiões de mucosa, também podem circular de uma para outra. Então, só para citar um bom exemplo, a gente sabe que o vírus da polio pode induzir uma resposta na mucosa intestinal que pode depois estar presente na mucosa do trato respiratório superior. Então, a gente tem a circulação dessas células por vários órgãos linfóides, órgãos de mucosa que existem no nosso corpo. Um outro tipo de célula, isso aqui é a especialidade da Priscila, células, uma subpopulação de células T chamada gama-delta. São umas células que têm um papel um pouco diferente das células T alfa-beta, que são as células T clássicas. A gama-delta ela tem uma ação muito mais de ponte entre resposta imune inata e resposta imune adquirida. Um exemplo aqui, por exemplo, uma bactéria, ela entrou aqui na mucosa e ela vai ser apresentada aqui na superfície, aí tem um linfócito T específico chamado gama-delta, que tem a característica de reconhecer alguns tipos de antígenos especiais, que aqui eles estão descritos aqui embaixo. E esses antígenos, eles induzem a célula T, ou ela desencadear uma resposta de ponte para estímulo da resposta T adaptativa, como também ela pode ter atividade, inclusive citotóxica, e destruir células que contêm alguns tipos de marcadores no processo de apresentação. A outra coisa também importante é a tal da IgA secretória. E isso aqui é uma resposta imune já adaptativa, onde uma célula B produz um anticorpo específico contra um agente, esse anticorpo ele é um dímero, vocês estão vendo, olha, tem uma molécula de imunoglobulina de um lado, imunoglobulina para o outro, e aí você tem a ação na superfície da mucosa dessa IgA secretória. Isso que é o sonho da vacina contra o HIV. Se a gente conseguisse uma vacina contra o HIV que produzisse IgA secretória altamente neutralizante contra o vírus, isso poderia proteger e neutralizar o vírus na superfície de mucosas de pessoas que pudessem ser expostas numa relação sexual. Mas ela funciona muito bem, é muito bem descrita, por exemplo, para poliomielite, que é uma infecção viral que através da mucosa, ou, por exemplo, bactérias que causam
diarreia, salmonela, shigella, essas coisas, GA secretório também é muito importante. Uma outra linha de defesa, e vai ter uma aula específica aqui no curso, que é a Nick Klatt que vai falar, sobre que é o microbioma. O microbioma vai mudar a medicina. A medicina, como você conhece hoje, vai ser outra daqui a 10 anos. Então, tratem de estudar. Microbioma está presente, é a flora de bactérias e também de outros patógenos, inclusive vírus, que está presente em vários locais do nosso corpo. Se você pega o número de bactérias que nós temos no nosso corpo, ele é 100 vezes maior o número de células que a gente tem. Então, a gente, na verdade, é só um arcabouço que anda carregando bactérias, lamento de informar. Só no intestino, a gente tem mais bactérias que a gente tem células no corpo inteiro. E isso é uma ciência que vem surgindo nos últimos 2 anos, porque até então a gente só estudava microbioma de superfícies, etc., com cultura. E as culturas que nós temos, as técnicas de cultura, elas não têm capacidade de fazerem crescer todas as bactérias presentes no nosso microbioma. Aliás, uma pequena minoria somente. Então, quando você faz uma cultura de fezes, só crescem poucas bactérias. Mas se você faz um sequenciamento, e aí que foi a grande revolução, das bactérias presentes no seu intestino, você vai descobrir que existem 250 diferentes tipos. E isso também nos ensinou que na superfície do corpo e dentro do nosso organismo existem as floras naturais de cada um as floras residentes de cada um desses órgãos. Então, todos nós temos uma flora intestinal, isso aí todo mundo sabe há muito tempo. Mas nós temos uma flora em pele, nós temos uma flora na superfície do olho, nós temos uma flora dentro da boca, nós temos uma flora dentro do pulmão, nós temos uma flora em vários outros órgãos que tem no nosso organismo. Inclusive no sistema nervoso central já se encontrou bactérias. Tá certo? Então nós não somos aquele negócio estéreo. Então quem lembra daquele doutor Bactéria no Fantástico, que estava preocupado com a bactéria que tinha embaixo da geladeira, ele precisa rever os conceitos dele. Então, aqui é o lúmen intestinal, um monte de bactérias, e um exemplo clássico do distúrbio de flora intestinal que leva à doença é quando você mata as bactérias que estão presentes na flora em grande quantidade, por exemplo, o uso de um antibiótico. Uma dessas bactérias, chamada Bacteroides fragilis, ela praticamente inibe o crescimento de outras bactérias patogênicas, inclusive uma bactéria chamada Clostridium difficile. Clostridium difficile produz 2 toxinas, A e B, que podem levar a uma gastroenterocoliite aguda e podem levar à morte do paciente. Então, hoje em dia a gente vê isso com cada vez mais frequência, a gente usa muito mais antibiótico que usava no passado e, às vezes, uma dose que você usa de um determinado antibiótico, a pessoa pode, dias depois, começar a ter uma diarreia sanguinolenta com bastante desidratação e levar ela no pronto-socorro até ser internado numa UTI. A gente tem que saber que o equilíbrio dessa flora é fundamental. E mais do que isso, essas bactérias, cada vez mais se descobre que elas têm uma função de equilibrar não só a flora como um todo, como também produzir substâncias que estimulam ou inibem o sistema de defesa. Eu não ficaria surpreso se dentro de poucos anos você tratasse uma pessoa com doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou até lúpus, não mais com imunossupressores, mas usasse alterações específicas da flora intestinal para fazê-las adaptar a uma situação de maior tolerância ou menor tolerância. A resposta imune adaptativa é desempenhada, como eu falei, principalmente pelo linfócito TCD4, que reconhece antígenos e ativa o sistema de defesa, e a resposta CD8, que reconhece o antígeno, e nesse caso a função principal é destruir a célula que está se dando mal. Então, um exemplo é, por exemplo, uma célula infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Aí ela vai, reconhece e destrói. Ou um linfócito TCD4 que tem um HIV dentro. Ela vai, reconhece e destrói. Ou uma célula que passou por uma alteração genética e ela começa a produzir proteínas e se multiplicar desordenadamente. Por exemplo, uma célula cancerígena. Ela vai, reconhece e destrói. Todos nós aqui dentro dessa sala estamos produzindo células cancerígenas nesse momento. Várias e várias delas. E elas são destruídas com o passar do sistema, com a ação desse sistema imune. Se você pega, por exemplo, pessoas idosas que morreram por causas quaisquer, por exemplo, cardiovasculares, e faz uma necrópsia, você vai encontrar uma frequência muito grande, que ultrapassa 50% dessas pessoas terem câncer. O que representa isso? A senescência desses sistemas de defesa.
Quando a gente vai chegando a uma certa idade, nós vamos provavelmente entrar num processo onde vão aparecer vários cânceres no nosso corpo. Se a gente fosse viver até 150 anos, todos eles iam aflorar e a gente identificar a grande maioria deles. Com o avançar dele, por exemplo, câncer, não existia esse comentário de forma significativa na literatura médica antes da Primeira Guerra Mundial, porque na média as pessoas morriam com 35 anos de idade. Agora, com o avançar da expectativa de vida, a gente tem visto cada vez mais esse problema. Por quê? Porque nós não passamos por um processo de seleção para viver tanto tempo. A gente está atuando contra esse processo. E aqui as células TCD4 também a função auxiliadora, principalmente com a apresentação por macrófagos, a induzir citocinas que estimulam cascata de eventos de resposta imunicelular. A diversidade do sistema imune é uma das grandes maravilhas que a gente possui. Nós temos a capacidade de reconhecer um número enorme de antígenos. Se não fosse por isso, nós morreríamos. Então, um dos exemplos disso você pega uma determinada população num animal, você extermina e fica numa 2 ou 3 famílias desse animal, o que vai acontecer? Você acabou destruindo a diversidade daquela espécie. E há exemplos que, quando você tem um repovoamento, mesmo que o número seja muito grande desse mesmo animal, a gente ainda sabe que a diversidade que eles possuem, como são derivados de 1 ou 2 famílias, não é suficiente para dar diversidade genética e de resposta imune que os proteja de uma epidemia futura. Então, tem algumas espécies de animais, por exemplo, o lince, que vive nas montanhas rochosas na América do Norte, ele está tecnicamente extinto, que ele reduziu demais a população, agora uma pequena família conseguiu repovoar uma parte dessas montanhas, e o que acontece? Eles são todos idênticos geneticamente. Então, basta uma doença escapar ao sistema de defesa deles para estarem todos mortos. E o que fornece essa diversidade são algumas coisas sensacionais desenvolvidas no nosso sistema imune, que é a diversidade das células B e anticorpos produzidos, afinidade de anticorpos e tudo isso, e muitos disso induzido por hipermutação somática. Então, a gente tem uma resposta primária, por exemplo, a gente tem ainda uma diversidade no nosso sistema muito baixa. Na hora que você tem respostas secundárias, a gente começa a ter uma diversidade de produção de anticorpos graças à hipermutação somática muito alta, e você consegue diferenciar a resposta tanto no próprio indivíduo quanto de uma pessoa para outra. Então, esse é o tipo de exemplo. Esse aqui é um exemplo de resposta imune por anticorpos. Então, vamos ver aqui uma concentração de anticorpos. Você teve uma infecção aguda, você começa a produzir anticorpos classe IgM. Depois aparece os classes IgG, o IgM cai muito e fica praticamente irrelevante. Agora, por que a gente tem isso daqui? Por que a gente tem vários isotipos de anticorpos, IgM e IgG? Você pensa bem o seguinte, se você tem um determinado antígeno, então vamos imaginar esse antígeno está aqui, e eu vou pegar ele com 2 garras, então eu consigo pegar. Agora, digamos que essas garras elas sejam fracas, elas sejam lisas, então se eu pegar é muito mais difícil. Então o que o sistema de defesa acabou evoluindo e desenvolvendo? É uma molécula de imunoglobulina, em vez de colocar uma só com 2 garras, ela gruda 5 ao mesmo tempo, com uma cadeia J, e aí fica, na verdade, como se fosse vários tentáculos atuando ao mesmo tempo. Então, aí, apesar de serem lisas, elas conseguem agarrar por vários lados, tá certo? O que é isso? Isso é uma molécula de imunoglobulina M. Na verdade, ela tem 5 porções de imunoglobulinas grudadas umas nas outras, elas conseguem abraçar quase um antígeno, mesmo que elas não conseguem pegar muito bem. E esse pegar muito bem ou pegar pouco bem é o que a gente chama de afinidade. Vocês vejam que a molécula de imunoglobulina da IgM, ela tem baixa afinidade sempre. Mas a IgG, na medida que ela vai se especializando, ela tem uma afinidade muito alta. Então, aquelas 2 garrinhas, elas já são específicas para grudar exatamente, né? E aí ele não consegue escapar mais. Então, na medida que você vai ganhando afinidade, você vai dando preferência para a IgG e diminuindo a IgM. Então, uma resposta primária de anticorpos, você tem uma reação com baixa afinidade, mas com a secundária e a terciária, vai cada vez aumentando mais, e aí você acaba especializando sua defesa. Aqui a mesma coisa, essa adaptação acontece com a célula T. Então, você tem um linfócito T. Então, você tem um linfócito T que reconheceu um antígeno, ele se transforma numa célula T efetora,
A maioria dessas células T efetora morrem depois de um tempo. Mas algumas delas, que têm uma capacidade de reconhecimento mais especializado daquele antígeno, elas vão se maturar e transformar em células T de memória de vida longa. E isso que vai levar a memória imune para muitos e muitos anos, décadas às vezes, e proteger essa pessoa. Então, esse aqui é o processo de ativação celular. O linfócito T em repouso, um linfoblasto bastante ativado, veja que abriu a cromatina, o citoplasma ficou maior, com mais organelas, e depois um linfócito T efetor, que é bem diferente desse aqui, muito mais ativado. Essa célula aqui que aparece, para quem se lembra disso, na síndrome da mononucleose infecciosa como um linfócito atípico no hemograma. Por quê? Porque ela sai desse estágio de repouso e vai para esse estágio ativo, tentando combater, por exemplo, o vírus Epstein-Barr numa mononucleose aguda. Os linfócitos T também passam por um processo de recombinação genética. Depois que eles saem do estágio de naive para o efetor, ele recombina o material genético que codifica o receptor da célula T, e isso também é um dos pontos da variabilidade dos sistemas de defesa. E é isso que vai permitir que a gente reconheça um determinado antígeno, esse antígeno seja sua célula T, ela vai se modificando e ela vai perdurar para muito tempo e conseguir fazer com que o sistema de defesa se proteja contra aquele agente no futuro. Tá? Muito bem, então isso aqui foi uma visão geral do sistema de defesa. A intenção aqui não é esgotar o tema, ninguém consegue ensinar imunologia em 40 minutos. Mas só para refrescar um pouco desses conceitos para que a gente vai discutir para frente. Tudo bem? Bom. Então, em virtude disso, eu vou chamar agora a Cássia, né, que vai falar em seguida, ou vai trocar? A Priscila? Então, Priscila, me fala o que você vai falar aqui.